discriminação, injustiça, vício e dependência. Hoje nós estamos em mais uma live do projeto e da série Humanos Despertos. E vamos falar de um tema para lá de especial, para lá de profundo e que traz um olhar para uma das dores intensas humanas e descritas por muitas pessoas em vários setores da vida. Você já se sentiu injustiçado? Já foi discriminado? Já teve algum vício? Tem alguma dependência? Porque a gente vai falar sobre isso. E para começar a contextualizar esse tema, injustiça é um sentimento, é uma sensação e pode até ser um estado de espírito quando você é submetido a algo que, de acordo com seus valores, é injusto. A injustiça pode vir, de repente, na decisão de alguma coisa, pode vir no julgamento de algo, pode vir no campo de trabalho, no campo emocional, de várias formas. A injustiça pode estar presente na nossa vida. Já a discriminação é quando você é discriminado por alguma coisa que você faz, por algum aspecto e aparência física, por algum tipo de grupo que você pertence. Então a discriminação ela tá aí em todos os lugares e a gente pode trazer a discriminação pelo etarismo, pela cor da pele, pelo gênero, pelo tipo de relacionamento escolhido, e ainda temos isso no Brasil e no mundo em 2024. Depois nós vamos para dois outros pontos que podem ser até a muleta desses dois primeiros. Então, quando você se sente injustiçado, triste, frustrado, chateado ou foi discriminado, a sua autoestima pode ir lá para baixo e você pode recorrer a uma muleta. As mais comuns são diversos vícios: bebida, drogas, remédio, comida, compra compulsiva, sexo, amigos, lugares e muitas outras coisas. Então você pode ser viciado em algo para poder suprir, para poder ter força para bancar a injustiça que você teve, discriminação e assim por diante. Um outro contraponto, esse vício pode se tornar uma dependência, e essa dependência pode perdurar para a vida e pode trazer para você o start de algumas doenças muito sérias. Normalmente, quando a gente começa a desestabilizar, a gente pode buscar uma fonte que nos dá um certo prazer. E esse certo prazer é um prazer que, ao longo do uso, ele vai ficando cada vez mais rápido. Então, isso faz com que a gente consuma. Isso pode acontecer com as redes sociais, isso pode acontecer com as compras, isso pode acontecer com a comida. Isso pode acontecer também com o acúmulo de animais ou acúmulo de coisas. E por isso que é tão importante nós falarmos sobre isso. E por isso que eu pergunto para você que está nos assistindo se você já foi injustiçado, já foi discriminada, já tem ou tem nesse momento algum vício, já teve ou tem. E se você é dependente de algo. Aqui a gente pode até colocar dependência emocional. Quantas vezes nós somos dependentes de pessoas e não conseguimos tomar as nossas decisões? Se a pessoa gosta de nós, se nós temos um relacionamento equilibrado, ok. Mas isso é um relacionamento abusivo. E se você tem um narciso, alguém aí que tá te depreciando, nós precisamos sim falar sobre isso. E para essa nossa live, essa nossa partilha, duas grandes mulheres do Instituto disseram sim ao meu convite para falar e contar as histórias delas. Uma delas é a Fernanda e a outra é a Renilde. E eu vou convidá-las aqui para entrar na nossa live agora, já convidando você que está assistindo para deixar aqui sua opinião, fala que nós te escutamos e dizer que no Instituto o nosso direct está aberto para acolher você para o que você precisar. Então vou chamar as meninas, começando aqui com a Fernanda. Fê, aceita o convite. Meu convite. Bora lá. Se apresente para o pessoal. Olá! Oi! Bom dia para todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo, né? Quem está agora com a gente é bom dia ainda. Ah, engraçado, eu não tô te ouvindo. Agora sim, agora sim. Então, prazer, eu sou Fernanda de Paula,
Eu sou arte educadora, arte terapeuta e astróloga. Aqui no Instituto eu trabalho com a parte de astrologia, né? Mas fora aqui eu também trabalho tanto com arte educação quanto com arte terapia em diversos contextos. Atendimento na clínica, empresas, projetos em escola, enfim. Eu gosto de circular bastante e de atender diferentes públicos, né? E eu sou de São Paulo, sou casada, mãe de uma menina adolescente, pré-adolescente, na verdade, mãe de pet, sou sagitariana, enfim, não sei o que mais eu posso falar para me apresentar, acho que é isso. Estou bem feliz de participar hoje, foi um assunto, eu não sabia muito bem o que eu ia compartilhar. Quando veio o convite, eu falei, mas acho que eu não tenho nada para compartilhar aqui. Aí depois me veio o insight e eu falei, não. Tem uma coisa que ninguém acha que é vício, mas é um vício danado. Vocês vão entender depois quando eu falar, tá? Eu vou deixar o spoiler, assim, o suspense. E daí eu falei, eu vou falar porque eu acho que isso pode ajudar muita gente. Que talvez não esteja identificando nisso um problema e é uma questão séria, né? Então, vou deixar em aberto aqui, depois eu conto a minha história, a minha experiência. Muito bom, então. Chegou. Fê, vou pedir para o para quando a gente estiver falando. Vamos ver se a Renilde já está aqui. Cadê você? Agnes Natuterapias. Vamos ver se você chegou. Cadê a Renilde? Renilde, bem-vinda. Vem cá, vem se apresentar para nós. Acabou de entrar. Venha. Vamos ver a Fernanda Fê. Olha lá. Opa, tô do avesso aqui, peraí. Tá tudo bem. Vai, Abra. tô brigando com o botão aqui que não dá certo. Ai, bom dia. Bom dia não, boa tarde já, né? 12:30. Se apresenta para o pessoal que não te conhece. É você. Bom dia, Cá, bom dia, Fê, bom dia a toda a audiência dessa live do Instituto Jarita, da Fê e minha também, né? Porque a gente acaba convidando todo mundo. Eu sou Renilde Santos, idealizadora e realizadora da Agnes Natuterapias, e no momento estou em parceria com o Instituto Jarita Vijaya, né? Eu faço os meus atendimentos. Caiu. Ela caiu, né? Recaiu, acho. Caiu. O meu pai aqui. Meu pai participando. Fala um tchau aqui, Pá. Você tá ao vivo. A gente tá. Não dá pra você. Estamos ao vivo aqui. Gente. Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Quem sabe. Fê, vamos começar então com você enquanto a revolta? Vamos. Me fala uma coisa. Os temas que eu escolhi hoje foram referentes às dores do mundo. Então, a gente teve a injustiça, discriminação, vício e dependência. Você já viveu, vive ou acompanhou alguém que viveu e que vive essa situação? O que você preparou para contar? Conta. Então, eu queria contar para vocês sobre o meu vício de telas, que é o vício de tecnologia, que eu acho que é um problema super do mundo de hoje. Revoltou, como que a gente faz? Pode falar, depois a Rê fala. Tá bom. Então, esse vício de telas é um problema do mundo hoje. E ele é um vício meio silencioso, porque a gente acha que ele não é um vício. A gente acha normalmente que não é um problema, a gente acha que faz parte do dia a dia, é normal. Só que quando você vai ver, ele vai se filtrando na tua vida e vai começando a trazer uma série de problemas, como outros vícios de dependências químicas, outros que a gente considera mais vício mesmo, né? Então, eu queria compartilhar isso. E tem até um caso de injustiça que eu sofri, que foi decorrência desse excesso de telas, e daí eu quero contar as duas coisas, porque depois que eu fui pensando, eu falei, nossa, quanta coisa de ruim já aconteceu por causa disso, que às vezes a gente não associa uma coisa com a outra, né? Enfim, primeira coisa que eu acho legal compartilhar assim, eu sempre gostei muito de telas, assim, eu sou apaixonada por cinema, desde jovenzinha, assim, adolescente, eu passava minhas tardes, eu ia sempre no cinema, quando eu tava na pedagogia, eu
estudei cinema como a minha iniciação científica, fiz uma pesquisa há 3 anos, né, de formação de professores em cinema, então trabalhei uma época em produtora, então sempre gostei muito de mexer com audiovisual, com telas, com tecnologia, é uma coisa que faz parte da minha vida, mas sempre foi saudável, sempre foi uma relação boa, sempre foi uma relação assim na medida, porque a questão dos vícios, eu acho que é justamente esse excesso de alguma coisa que é prazerosa, ela é boa, só que daí quando a gente passa do limite e começa a ficar dependente e a perder o controle da nossa relação com aquilo, daí a gente entra na seara do vício. Mas sempre a gente entra numa coisa que é positiva, né? Uma coisa que é legal. E aí, sempre mexi bastante. Eu percebia que às vezes eu dava uma fugida da realidade quando eu tava querendo, tava com algum problema, eu mergulhava nesse tipo de experiência mais audiovisual. E daí a coisa começou a acho que encrespar para mim quando a gente migrou da telona para telinha. Então foi o celular que foi o lugar onde eu comecei a desenvolver essa dependência. Daí, através das redes sociais, do WhatsApp, de ficar assistindo coisas na tela, né? E tá com essa coisa, esse aparelhinho na mão, que ele é meio planejado para deixar a gente viciado, tá? Então, assim, eu caí na armadilha como muitos de nós. E eu acho que assim, eu percebi que eu fui ficando dependente, isso entrou no meu trabalho e me entrou na minha vida pessoal. Eu perdi o controle assim do tempo. Antes o audiovisual, mesmo que eu trabalhasse, por exemplo, ele ocupava muito um lugar de lazer. Tipo, agora eu tô aqui para descansar. Hoje, com essa questão das redes sociais, do celular, não sei o quê, tipo, não tem mais limite, não tem mais o horário, ou que horas que é o meu para descansar, que horas que eu tô trabalhando, as coisas vão misturadas, e eu acho que por isso que eu acabei tendo um burnout, né? No final das contas, resultado é que eu acabei tendo um burnout, as coisas pioraram muito na pandemia, porque daí o meu trabalho, que era presencial, eu tive que me ligar para as telas como quase todo mundo, né? Que fez a. Quem estava na rua ficou, mas quem tinha um trabalho que dava para trabalhar em casa, remoto, fez, e foi o meu caso. Então, meus atendimentos, meus trabalhos de educação, minhas consultorias, tudo ficou online. E daí eu comecei a trabalhar, tipo, 14 horas por dia, 16, ficando na tela, e muito celular, muito WhatsApp. Entrei numa sociedade onde os meus parceiros eram pessoas que também têm esse vício. E eles eram pior que eu, assim, na verdade eles são pior, assim. E eu ficava sendo bombardeada o tempo inteiro, recebendo mensagem, não conseguia parar. Aí eu comecei a ter problema em casa, porque eu não conseguia pôr limite. Eu tava, tipo, com a família e vinha um negócio, eu saía, assim. Então era uma coisa de perder o controle do tempo. Eu digo que o meu vício era da perda de controle do tempo, assim. Eu não sabia mais parar de olhar. Então, o tempo inteiro, vai no banheiro, leva o celular. Vai dormir, tá com o celular do lado da cama. Então, eu fiquei nesse estado. Eu não sei quem aqui também vive isso, de você não conseguir mais parar em um momento de lazer ou de descanso da tua vida sem olhar para o celular, sem precisar estar olhando uma notificação, WhatsApp. Então, o que aconteceu? Em 2022, mais ou menos, eu sofri um ataque no WhatsApp por causa de uma concorrente, que era, na verdade, antigamente minha parceira, amiga, e eu descobri que ela era uma concorrente meio do mal, assim, que ela não espalhou uma fake news, tá? A gente tinha tido uma desavença, uma questão que não foi legal, que a gente podia ter resolvido juntas, e ela trouxe isso a público num grupo que a gente participava de profissionais, juntos, todo mundo. Era uma coisa desse tamanho, gente, minúscula. Sabe aquela coisa que você conversa com o outro e fala, aconteceu isso? Eu falei, puta, não sei, eu vou ver. Porque o erro não tinha sido meu, na verdade, tinha sido de um terceiro contratado meu. Mas é uma coisa fácil de resolver, gente, simples. E eu me senti super exposta, foi um horrível. Eu senti assim, eu não sei se alguém de vocês já passou por isso. Então, a pessoa, tipo, expor você de um jeito que ela não abre espaço para diálogo, com letras, sabe aquela pessoa que escreve com letra alta, caixa alta, gritando, xingando, foi uma coisa horrorosa. Hoje eu vejo que a pessoa também talvez não estava bem, né? E, tipo, numa boa, eu não fiquei com rancor, sabe? Porque é uma coisa tão bobinha que não mereceu, mas aquilo me bateu. E eu sou uma pessoa tão ética, e assim, ser chamada de antiética, pra mim, tipo, gente, como boa sagitariana, eu sou super correta. Quem me conhece aqui sabe, eu sou uma pessoa Caxias, gente, corretíssima. Então, cara, se eu fiz uma coisa que não estava legal, era só me falar que eu ia corrigir na hora, eu ia correr para resolver o problema. Enfim,
Isso me desestabilizou, foi uma injustiça grande, e aí eu tive um burnout. E eu falei, eu nunca mais vou mexer nas redes sociais. E era assim, cara, eu trabalho com isso, eu tava mexendo com os negócios, a gente tava ainda voltando para presencial na pandemia. Como que eu vou encontrar um equilíbrio? Né? Como que eu vou conseguir equilibrar? Porque pessoal em casa reclamando, tinha passado por essa crise. Então, eu tive que dar uma pausa. Eu fiquei quase uns 2 meses, conversei com os meus sócios e falei, gente, não vai dar mais para continuar nesse ritmo, eu não aguento, eu tô tendo um treco. Eu tava fazendo terapia na época, a minha terapeuta ficou bem preocupada, a gente começou a fazer um trabalho assim de acompanhamento meu mesmo, tipo, porque senão eu ia ter sei lá, eu tive burnout, isso eu tive. Eu não conseguia, pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia mais sentar e escrever nada no computador. Eu olhava pra tela e, tipo, apagava, assim, via um black, sabe? Eu não conseguia escrever, eu não conseguia atender paciente, eu não tava com energia mais, tipo, de excesso mesmo. Foi uma coisa que chegou num nível que eu parei, assim, bloqueei. E daí eu parei de escrever as coisas nas redes sociais. Falei, gente, eu não vou conseguir mais. Eu tinha um ritmo que eu postava todo dia, eu fazia um monte de coisa, respondia as pessoas. Eu falei, meu, vou largar meu trabalho. Eu fiquei tão desgostosa que eu falei, pai, eu não vou mais conseguir fazer isso, né? E daí eu fui fazendo o meu trabalho de atendimento terapêutico, né? Comigo, eu como paciente. Fui me conectando com a minha família, comecei a fazer uma coisa que me ajudou na época, eu comecei a fazer bordado. Então, eu comecei a fazer trabalhos manuais e aí eu comecei a me desconectar dessa dependência de estar o tempo inteiro com alguma coisa na mão. Porque eu descobri que eu precisava tirar da mão, eu precisava achar uma coisa para fazer com as minhas mãos. Como se eu precisasse trabalhar, tá fazendo alguma coisa. Principalmente porque a gente estava preso em casa, né? A gente ficou de muito tempo sem sair. E daí o bordado me ajudou muito. Até hoje eu faço, daí virou um hobby que eu gosto. E eu ajustei o meu trabalho. Eu ajustei o tempo que eu gasto. Eu melhorei 100%? Não. Tem dia que eu não tô bem, eu tô cansada. Essa semana, por exemplo, foi uma semana estressante no meu trabalho. Ontem eu me peguei, tipo, perdida. Fiquei, olha, quando eu fui ver, eu falei, gente, eu tô há quanto tempo aqui no Instagram? Tipo, olhando assim. Então é uma coisa que você foge de você mesmo. O vício é você se desconectar de você. E você ficar preso num monte de imagens, de cenas passando. É uma loucura, assim, é uma coisa realmente tensa, assim. Então, eu não sei quem aqui vive isso, se é uma coisa que você tem consciência. Acho que o primeiro passo é a gente ter consciência que a gente está viciado, né? E hoje, quando eu tô no metrô, por exemplo, eu tenho observado muitas pessoas, porque eu comecei a estudar essa coisa da dopamina que a gente recebe no celular. Eu comecei a entender o que que acontece por trás do vício, né? Não só desse, mas de outros. Isso é um assunto que me interessa muito. E aí eu observo, às vezes eu tô no metrô, todo mundo mexendo. A gente tá nesse mundo, né, gente? A gente tá nesse lugar onde a gente tá desconectado do nosso corpo, da gente, e a gente tá super olhando as telas e ficando sempre retroalimentando, né? Então, assim, eu trouxe um pequeno probleminha, eu tive burnout. Hoje eu tenho uma filha pré-adolescente que às vezes fica viciada também, eu tenho uma preocupação muito grande com a formação dela, mas eu não sou uma mãe que vou ficar proibindo de um jeito autoritário, sendo que é um problema que eu também tenho. Então, eu tenho a plena consciência de que a gente precisa dialogar sobre isso. Tem limites, ela tem horários, algumas coisas que a gente estabelece, mas eu não tô nesse lugar de tipo, cara, resolve aí, você não pode fazer isso, tal, como se eu estivesse no pedestal de estou resolvida, né? E quando eu participo de grupos com pais, esse eu acho que é o primeiro caminho que a gente, como pai, também tem que ter, de olhar e falar, gente, a gente também tá viciado, a gente também fica mexendo, daí a gente vai ficar reclamando com um jovenzinho em formação, não consegue ter controle, óbvio que ele não consegue. A gente não consegue, a gente que é adulto, né? Então, assim, é muito complicado. Esse eu acho que é talvez o vício mais desafiador da humanidade hoje. Porque ele é diferente dessas dependências químicas, de outros que você já tem, assim, protocolos de como lidar. Esse a gente está falando com uma coisa que, como eu falei, está na nossa mão o tempo inteiro. O tempo inteiro. E como que a gente trabalha esse autocontrole? Que alimentos que a gente tem que trazer para a gente para passar por isso. Eu falei do bordado, mas eu tenho meditado, eu faço terapia, eu agora que a gente já está voltando a fazer, já faz pelo menos 2 anos, né, que a gente tem trabalhado fora, eu tenho evitado ficar o tempo inteiro na frente da tela quando eu não preciso para trabalhar mesmo. E só fazer o estritamente necessário, né? E esse é o meu caminho. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar.
como a gente às vezes se envolve com vícios e coisas assim. A Camila falou que às vezes uma injustiça leva a gente para um vício, mas eu acho que também acontece o oposto. Às vezes a gente se envolve em um vício por questões pessoais nossas, que a gente não tá legal, tal, e às vezes a gente pode até cometer um erro ou a gente passar por uma situação onde a gente é revitimado, sabe? Onde você se envolve num problema e você cria uma bola de neve. Então é muito importante buscar ajuda mesmo, sabe? E tentar olhar a causa disso, qual é a natureza daquele vício pra gente, né? No meu caso, essa questão de como lidar com o tédio, de como lidar com os limites, que tenho aprendido isso aí. Eu tenho 44 anos, mas continuo aprendendo isso na vida. Já tem uma jornada, né? De aprender a lidar com os limites, aprender a falar não, a aprender a escolher o que é importante para mim. Então, tudo isso entra também nessa questão desses vícios de tela, né? E buscando ajuda. Eu acho que é isso. Eu acho que é o principal que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. É bom que a Renilde agora, Rê, que agora é para contar as experiências. Eu e a Renilde faz rede social. Fazer rede social é algo desafiador, porque a gente tem os famosos haters, que vão comentar, vão deixar aquele comentário ácido. Juro, já falaram da minha voz, já falaram que eu preciso de fono uma vez, já falaram do meu cabelo, já falaram da minha aparência, já falaram disso. Isso são coisas que, para mim, tudo bem, porque não faz tanto sentido, tá tudo certo. Agora, são comentários que nas redes sociais, nesse tempo em que você é cobrado o tempo todo para produzir, podem desestimular, podem trazer um desânimo e um desacreditar no que você está fazendo. Então, Rê, e você? Já passou por algum caso de injustiça, discriminação, vício, dependência que você queira compartilhar com a gente? Discriminação eu nunca vi, né? Por enquanto não. Dizem que quando você recebe haters, né, nas redes sociais, é sinal que você está ficando famoso. Então, quando eu começar a receber isso, eu vou ficar feliz, né? Mas eu, igualmente, a Fê, né, eu tenho uma desafeto, não sei se a gente pode chamar assim também, né? Depois que a gente vai tomando algumas terapias, a gente vai evoluindo e vai... Meu, isso é besteira. Então, eu tenho uma desafeta que umas coisas assim tão sem sentido, né? Ela entrava e me xingava, né? Então, os comentários no YouTube, né? Ela me xingava, colocava lá um monte de coisa. Os meus comentários no YouTube são travados. Eu dou uma olhada antes, porque eu ficava imaginando assim, já pensou? Aí entra uma pessoa para assistir o meu vídeo e tá lá um xingamento, né? É desagradável para as pessoas que vão lá porque gostou do seu vídeo, tal, gostou do assunto e ter, né? Então eu tive o problema de uma pessoa diretamente. Desses haters eu não tive ainda, né? Mas é óbvio que vão falar da minha aparência, vão falar da minha voz, eu não sei o quê. Eu, antes de acontecer isso, eu já vou assistindo videoaulas de algumas coisas, né? Então, foi até um professor que falou: quando você começar a receber haters nas suas redes sociais, fique feliz porque você está fazendo sucesso, né? Então, quando eu começar, o que eu vou fazer, né? Eu vejo, tem um youtuber que eu sigo que eu acho muito legal o conselho dele. Ele fala assim, que a pessoa, quando é xingamento assim direto, ele já deleta. Então, se a pessoa vai lá e fala alguma coisa assim, ele dá um aviso: olha, eu não gostei do seu comentário, por gentileza. Né? Porque tem uns que não tem nem foto no perfil, a gente já sabe que é um fake até de perfil mesmo, né? E o YouTube faz de tudo para não acontecer isso, o mesmo Instagram, as redes sociais em si, né? Mas não adianta. Aí ele fala que ele dá um aviso. Aí a pessoa continua, ele vai lá e dá um segundo aviso. No terceiro ele não avisa, ele bane a pessoa, né? Ele bloqueia e bane da rede dele. Eu não sei, eu já sou mais pavio curto. Acho que se eu ver esse tipo de coisa, é a pessoa que não está interessada no meu conteúdo, né? Porque nós somos produtores de conteúdo, né? Se o meu conteúdo fosse beleza, aí tudo bem, né? Mas infelizmente nós vivemos num mundo
plástico, onde a plastia, né? Só que as pessoas são pessoas reais, né? Às vezes você não amanheceu legal, você não tá a fim de passar nenhum batom, né? E sei lá, né? O dia que eu não tô legal, eu não quero nem gravar vídeo, na verdade. Mas às vezes você é desse jeito mesmo, sai no meio da rua sem maquiagem, não sei o quê, né? E também, às vezes, grava vídeo assim, né? Que nem eu tô de cara lavada aqui. Com relação, né? A gente produz conteúdos, aí vamos voltando aqui. Eu tenho horário, né? Eu tenho horário. Nós estamos num ano de Saturno, é 2 vezes Saturno, né? 2 ou 3 vezes Saturno por conta de umas contas. E eu falo que para mim é 4 ou 5, porque eu já tenho Saturno numa posição interessante no meu mapa e eu estou no meu segundo retorno de Saturno. E Saturno é limites também, né? Porque ele é um pai antigo, ele também é o cara, ele é aquele cara chato que às vezes você não vai e acabou, né? Ele não tem diálogo, né? Não é o cara legal, né? Mas a gente aprende a lidar com ele. E desde o ano passado, né, eu já venho pensando nessas coisas de me dar limites. Já tem um tempo que meu telefone não toca. Não, eu mudeci de vez, não quero esse negócio de pipipi, né? Eu tirei visualizações também, falo, para minha saúde, o meu bem-estar, tirei visualizações também do meu WhatsApp de terapeuta, que eu não tenho pessoal, né? Eu tenho de terapeuta. Porque eu não sei, né? Eu recebia pessoas que, se você não visualizasse a mensagem dela, ela pegava e apagava. Tipo assim, não tá nem aí, gente. A gente não vive 24 horas só para aquilo. Então, eu tenho hora para responder rede social, eu tenho horário para postar em tudo, né? Estou me organizando para postar em tudo, assim, 3 redes sociais, né? Mas é muita trabalheira. Eu sentei antes da live ali, comecei a postar as coisas, foi 1 hora, gente. 1 hora só postando, né? E replicando e fazendo isso, fazendo aquilo, 1 hora. E não é, eu não estou brincando, isso é trabalho, né? Então, eu sou bastante saturnina, né? Eu falei, eu preciso de pegar as regras e a disciplina de Saturno também, né? Então, ser um pouco mais. Então, para minha saúde, eu já tomei umas atitudes aí de umas coisas, né? E realmente, eu tenho avaliado também, olha que interessante, por isso que eu quis falar sobre esse tema hoje. Eu tenho avaliado também sobre os vícios na minha vida, né? Quais são os meus vícios, que não é em comida, por incrível que pareça, mas que é o açúcar. Eu estou repensando o açúcar, porque o açúcar, né, ele já é uma química que já faz um monte de coisa, tipo cigarro, e outras coisas mais. Ele já, né, faz toda aquela química lá e te traz o prazer, né? Se eu não me engano, ele ativa a serotonina, né? Que é a química do prazer para gente. E realmente, quando eu como um doce, ele ficou maravilhada. E aí eu tô repensando essas coisas do limite, né? E aí eu estava estudando essa parte do açúcar na minha vida. Além do que, né, outra coisa também que me trouxe cá, a Fê estava falando do distanciamento familiar que a gente tem quando a gente tem uma dependência, né? Eu sou irmã de um dependente químico. E aí eu falo, quando a gente tem um dependente na família, a família toda se torna doente, né? Então a gente tem nossos problemas e eu tenho lá toda uma maneira de lidar, né? Cada um nós somos em 4 irmãos, né? E meu pai não consegue lidar com isso, né? E cada um de nós temos ali uma maneira de lidar com isso. Só, né, resumindo, né, e concluindo. Ele já chegou a ser internado em clínica, ele fugiu da clínica. Isso porque ele disse que queria estar lá. Imagine se ele não quisesse, né? Então é algo assim, bem
Bem, mas a gente vai levando, né? Vamos levando aí para onde vai. É isso, Cá. Ok, obrigada, viu, Rê, pela partilha, pela entrega e que a gente possa realmente vibrações para que tudo dê certo com seu irmão e com a família. No meu caso, eu estava pensando o que, que eu ia compartilhar com vocês. E eu achei muito interessante. Eu já falei aqui, minha mãe tá sempre comigo em alguns posts e tudo. Minha mãe é PCD, ela tem artrite reumatoide. E é muito bom porque assim, a gente tem uma discriminação não direta. Então, quando eu saio com ela, ela vai na cadeirinha, com os bracinhos dela, o jeito dela, às vezes a pessoa olha. E aí o olhar, minha mãe é muito segura, muito guerreira, então ela não se importa. Acaba passando de um tempo, mas só de eu, como filho, olhar essa situação é muito triste. É um olhar que você fala, peraí, a idade não está preparada para diferença ou para ter alguma coisa. Então é algo que a gente precisa realmente fazer mais partilhas como essa para poder trazer a possibilidade de, peraí, só porque eu sou diferente, eu não faço parte de uma sociedade, ou eu não faço parte de um grupo. Oh, peraí. Então a discriminação não é só falar e os haters e tudo. Às vezes o seu olhar, o seu gesto expressivo, a sua exclusão de alguma pessoa já é um ato discriminatório. Então a gente precisa ficar atento, porque até a gente, às vezes, com a nossa criação, nossa história de vida, a gente pode discriminar, às vezes, um morador na situação de rua, que tá lá, que ele nem tá fazendo nada, e aí de repente você fica, nossa, deixa eu segurar minha bolsa e tudo. Não, peraí, vamos olhar, vamos analisar para o que a gente está vivendo. E no meu caso, especificamente comigo, eu estava pensando numa injustiça que eu sofri, e eu sou assim, eu sou uma pessoa que ainda sou, e sou muito proativa. E a proatividade é uma coisa que não é tão legal e não é tão vista como coisa boa. Então eu lembro que logo que eu comecei, que eu me formei, eu também sou veterinária, eu trabalhei numa clínica, e eu trabalhei na clínica e eu trabalhava como veterinária lá, e aí eu ficava um pouco no balcão, um pouco ajudando. E aí eu lembro que eu estava lá, eu e a faxineira, nós duas estávamos lá, e aí chegou alguém que queria comprar um sachê de gato. Um sachê, uma comidinha. O que eu fiz? Eu abri o caixa, a pessoa pagou, não sei o que, deu tudo certo, a moça estava lá comigo, beleza. Quando eu estava indo para outra clínica, a moça do caixa me ligou falando que faltava R$ 50, gente, no caixa. Ela ligou para mim e falou, Camila, ó, você mexeu no caixa, faltou 50, você pegou. Ela me acusou de ter pego os R$ 50. Sendo que lá tinha câmera, inclusive, tá? Eu lembro que eu fiquei em choque. Mas em choque assim, gente, de verdade. Primeiro, não peguei R$ 50, porque isso é uma coisa inadmissível para mim. Que a Fê falou de roubo, é inadmissível. Eu lembro que foi muito interessante. Eu não tinha carro na época, então eu andava de uma clínica para outra, é mais ou menos uma hora de andar. Eu lembro que ela me ligou, eu atendi no caminho, eu justifiquei, eu não chorei na hora, tá? Eu falei com ela, falei, não peguei, expliquei, não. Eu desliguei o telefone, eu tive que sentar no chão, mas eu chorava de soluçar. Mas eu chorava de soluçar, eu falei, não acredito, e não sei o quê. E chorava, chorava. A sorte foi que Deus é tão bom comigo, que o motorista da outra clínica que eu trabalhava passou por mim e me viu. Porque até então, eu não sei vocês, eu sempre, depois que eu vivi isso, todas as pessoas que eu vejo na rua chorando, eu paro. Ó, o que tá precisando de alguma coisa e tudo. Ah, tá, pode ser golpe, cuidado, eu sei, mas eu paro porque eu vivi isso. Ninguém parou pra mim. Eu parei, sentei. Eu lembro que era um comércio que estava fechado, tinha uma escadinha. Eu cheguei, fiquei chorando, um monte de gente passando e ninguém fez nada. E ele parou, ele me viu. E aí, quando ele me viu, foi muito legal. Ó, até dá emoção de contar, porque ele pegou e falou: Camila, o que tá acontecendo? E aí ele pegou e me abraçou e eu não falei nada. Eu só continuei chorando, 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 chorando. E aí depois, olha, isso faz o quê? Com emoção hoje, né? Acho que faz uns 15 anos, gente, lembrar disso. E aí o Bruno, que era motorista, ele pegou as minhas coisas no chão, porque até aí eu tava terrível lá, me pôs no carro, foi conversando. Cheguei na clínica tremendo, me deram água com açúcar, aí eu liguei pra veterinária que tinha me indicado, falando tudo. Ela pediu 1000 desculpas e tudo, mas desde então eu não voltei lá. Mas foi uma situação de injustiça, de discriminação, não sei se é injustiça, que mexeu tanto comigo, até mexe hoje,
porque é algo que muitas vezes a pessoa acusa você e ela não dá direito para você responder. Ela não fala e não dá esse espaço. Então, às vezes, a gente precisa olhar e ver e cultivar a nossa rede de apoio. E foi muito importante o Bruno ter lá, ter passado por lá, me pegado, o pessoal da clínica que eu trabalhava, a própria veterinária que me indicou. No final, eu nem sei o que aconteceu, porque eu fiquei indignada, assim, eu fiquei mal. Mas as injustiças, muitas vezes, que acontecem, a gente não tem direito de fala e nem tem uma justiça mesmo. Que a pessoa fala, ela nem sabe que te magoou, ela fala solta. E na época nem tinha essa coisa tão ferrada de internet. Mas foi a pior injustiça que eu reconheço na minha vida hoje e que hoje eu sou muito íntegra. Quando eu vou falar, quando eu desconfio de algo, eu me preparo e de alguma forma quando alguém fala algo para mim que eu não concordo, eu também penso e depois eu dou um feedback. Então fica aí a dica. Essa foi a minha maior situação com emoção. Então agora a gente vai para a finalização da nossa roda. Vamos falar, Fê, no seu caso, o que você gostaria de falar para o pessoal que ajudou em que você viveu? Quais os conselhos aqui? Eu percebi que eu estava num estado de tão desgostosa com outras coisas da minha vida, sabe? Que eu acabei colocando esses prazeres rápidos, né? De você ficar nas redes sociais, interagindo. Eu acabei misturando tudo. Misturo o trabalho com lazer, enfim. Eu perdi um pouco essa organização, como a Rê falou, né? O meu Saturno ele deu um tilt, eu acho. Eu não consegui mais organizar os espaços da minha vida, né? E hoje, o que eu tenho feito? Assim, em primeiro lugar, eu sempre fico atenta para não considerar que já passou. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tipo, prestar atenção, Fernanda, porque você pode ter recaídas, você pode ter dias que você não tá tão bem e você ainda não é algo que cura, sabe? É isso. Então eu tô sempre buscando ajuda. Essa acho que é uma questão importante para quem tem qualquer tipo de vício, assim, né? A gente tá sempre com essa rede de apoio, com esse olhar de que é uma coisa pra gente ficar atento. E o que eu tenho feito é me organizado com coisas mais manuais. Então, eu acho que a gente pode encontrar antídotos na oposição, sabe? Então, se a tela ou o digital acaba sendo algo muito que me atrai como um imã, né? Eu faço as coisas do oposto. Então, eu faço mais coisas com o meu corpo, que são livres, coisas ao ar livre, fazer coisas com manuais gostosas. Eu tenho usado mais. Eu trabalho com desenhos, com arte, né? Então, para mim, não é isso, não tá fora do meu universo. Mas mesmo no meu trabalho, eu estava trabalhando muito com digital. E daí eu acabava usando o próprio celular e o tablet, porque o meu vício não é só do celular também, ó. Tem tablet, aí abre uma tela, aí abre a outra, aí começa, daí perde o ritmo das coisas, já vai para ler outra coisa, vai aquela. Os hiperlinks vão levando a gente. A mente completamente à deriva, né? A mente emocional totalmente à deriva. E então eu tenho trazido para minha vida coisas que me deixam menos à deriva. Né? E eu acho que investir nas relações é importante também, porque eu me peguei aqui muitas vezes em casa e eu tenho certeza que vocês já viram essa cena, gente, em casa, onde cada um tava com essa telinha e a gente não tava conversando. E é muito triste isso, sabe? Quando você vê a sua família fazendo isso, todo mundo se gosta, a gente tem uma família harmoniosa, a gente se dá bem. Se a gente tivesse ainda conflito, mas não é o caso. E mesmo assim, a gente estava totalmente fora da relação, né? Então, eu acho que eu tenho também. Hoje a gente está deixando de usar o celular na comida, na refeição não usa. Então, algumas regrinhas são importantes. Trazer algumas regrinhas para a rotina. E como eu li aqui também, uma pessoa falou: ah, eu posto tal e tal horário. Porque é isso, gente. Se a gente não põe essa rotina, a maquininha ganha da gente, porque ela é programada para nos engolir. São muitas mentes pensando nisso o tempo inteiro. Cada recurso novo que sai é para deixar a gente mais e mais viciada. Então, vamos ser inteligentes, vamos nos apoiar. Para a gente não pode abrir mão disso, porque faz parte da nossa vida. Né? Não é uma coisa que a gente consegue se afastar, mas a gente usar com mais sabedoria. Então, é isso, gente. Buscar nossas redes de apoio, as atividades que dão prazer, que são mais analógicas, né, gente? Que não é digital. E bora em frente, sabe? E olhar para isso com seriedade. Eu acho que
também. Primeiro passo, talvez, olhar para isso com mais seriedade e não como uma coisa banalzinha, porque não é não. É algo sério, né? Ô Fê, já que você, diferente de mim e da Rê, tem filha, a Elô, como que tá com as crianças? Para aquelas mãezinhas que estão assistindo aqui a gente, é uma coisa que não vai acabar, que vai acontecer. Qual o conselho que você daria? Então, as crianças, elas são já nativas digitais, ao contrário da gente, que quando a gente era criança, a gente... Raros de nós tinham computador em casa, às vezes nem existia ainda na época, né? Eu ainda tive computador que meu pai trabalhava com tecnologia. Então, nos anos 80, a gente já tinha um computador em casa, que ele conseguiu na empresa. Mas a gente só podia usar 1 hora por dia. E era mais no fim de semana, tinha controle. E agora já não dá mais para ficar tendo totalmente esse controle nos filhos, porque eles têm os celulares, tem as coisas menorzinhas, enfim, é muito difícil, sabe? É muito desafiador mesmo pra gente como pai. Eu acho que uma das questões é a gente estar junto, porque a gente simplesmente proibir, eles dão baile na gente. Ó, na escola da minha filha, eles têm tablet, o computador que eles usam. Todos os aplicativos são bloqueados, tá? O que não pode usar. Vocês acreditam que eles instalaram um negócio é, escondido que habilitava usar os jogos. Logo os professores descobriram e as próprias crianças caguetaram. Que as crianças são tão inocentes que elas falaram empolgadas que elas descobriram um jeito de hackear. Mas, gente, é isso. Então, assim, só proibir para essa geração que é mega inteligente, a nativa digital, não funciona. O que eu tenho feito aqui com a minha filha, depois que eu descobri também meu vício, é conversar com ela sobre isso. Assistir coisas com ela. Então, a gente tem feito também, é um caminho de estar junto, sabe? Então, eu sei que vai ter coisas que ela vai fazer sem me mostrar, porque também faz parte do crescer, do ser adolescente, a gente se afastando um pouco dos pais. Eu respeito isso, eu acho que isso é saudável para o desenvolvimento. Mas eu estou sempre junto. Estou sempre olhando, tem algumas coisas que são aplicativos compartilhados, e mais a questão do tempo. Então, por exemplo, hoje a gente tem um programa que a gente vai fazer juntos, que é fora de casa, que a gente vai fazer à tarde, vai no parque, vai jantar, e não vai ninguém mexer no celular lá. Então, assim, a gente tem que abrir agenda também para estar com os nossos filhos fazendo coisas que não são o tempo inteiro tecnologia. Quem pode, eu sei que às vezes não dá, que é corrido o dia a dia, mas tirar esse tempinho, porque eu ainda sou esperançosa de que as crianças ainda gostam mais de ficar com a gente. E elas trocam. Elas trocam. Minha filha troca o celular para jogar comigo, com meu marido. Ela troca, sabe? Quando a gente propõe fazer um jogo em família, ela, tipo, troca legal, cara. Ela vai saber. Mas a gente tem que estar afim de fazer isso também. Então, é olhar o que a gente tem feito, que tempo a gente está disponibilizando também, para chamar eles para estar junto. Esse é o único conselho, porque a parte toda de segurança, a gente não vai falar disso aqui, não é o espaço. Tem muita coisa que pode acontecer de ruim, tá? Mas falando só na questão do vício. É estar junto, é dar oportunidade para eles trocarem a facilidade da telinha, que é comodismo, para estar mais tempo com a gente, com espaços ao ar livre, com os amigos, tá? É a minha opinião sobre isso. É o que a gente tem vivido em casa. Gratidão, Fê. Convite para as mãezinhas, pais que estão nos para olhar para essa parte que esse vício, já a criança já nasce com ele, praticamente esse Natal, mas que com auxílio podemos fazer. E como a Fê falou, né, Fê? Exemplo. Ela é toda inteligente, ela já não tirou sarro de você? Falou, ah, mãe, você tá falando isso, mas você tá fazendo aquilo? Com certeza, não é? Sim, sim, sim. Por exemplo, já várias vezes eu falei, não mexe, não sei o que lá. Ah, mas você é que fica mais. E você nem olha quando eu falo com você. Entendeu? É verdade. Aí eu tô respondendo no WhatsApp. Então, também tem, às vezes, quando eu tô no celular e alguém vem falar comigo, ou meu marido, ou minha filha, eu falo pra pessoa, agora eu tô respondendo uma coisa de trabalho que é importante. Para sinalizar, porque às vezes a gente acha que o outro tá só mexendo num vídeo do TikTok. E que é lazer. A gente, vocês passam por isso também? A gente fica interferindo no outro porque a gente não sabe se a pessoa está trabalhando, se ela está estudando ou se ela está de bobeira. E daí, aí o outro nem responde, né? Você fala assim, fulano, a pessoa tá tão... O negócio tá tão imerso que você nem dá oi, você nem responde. E daí você fala assim ou não, e você não lembra. Horrível, gente. Você fala, tá, só que você não sabe que você tá respondendo. Gente, olha, isso é um caos.
eu acho que esse tema merece várias lives, porque é complexo, né? Se a gente realmente perde completamente a noção do que a gente está falando de tempo. Então, eu levo vários esporros, tá? Vários. Toda hora eu sou confrontada com a minha prática. Então, mãe, Vida pai, de mãe. Isso é vida de mãe. De pai, né? vocês são um exemplo, fique esperto. Rê, agora é a sua vez, deixar seu conselho. O que você quer deixar aqui pro pessoal? Vamos ver a Rê tentando abrir. Pronto, consegui abrir o microfone. Eu fico brigando aqui com a descrição do vídeo. Eu falo que é vício, né? A discriminação, eu falo que não tem controle, né? Não tá na gente, tá na pessoa. Mas você acha que eu não passo discriminação pela obesidade, né? Então, eu acho que ainda vai uns 500 anos, né? A gente evoluiu, né, Cá? Porque às vezes eu fico olhando a acessibilidade, né, que a gente vê na calçada, no metrô. Eu fico imaginando antes quem tinha deficiência visual, essas coisas não podiam andar. Eles ficavam dentro de casa. E dependendo da família, né, aquele filme muito antigo, talvez alguns não saibam, existe um filme chamado Rain Man, que é de um autista, acredito que é um autista severo, né? Que ele foi internado e o irmão não sabia, só descobriu no dia que foi abrir lá o testamento, ele descobriu que tinha um irmão que viveu 40, 50 anos isolado numa clínica. Aqui também, então quando a gente trabalha com constelação, a gente fala, olha, tem uma exclusão, né? Porque a discriminação exclui, né? É uma exclusão nesse sistema, e a pessoa fica olhando, né? E às vezes vem muito nítido pra gente dentro né? A Andrea pode até falar, vem muito nítido, a gente está imerso ali naquele sistema, aí a gente fala, teve uma pessoa, você não conhece, teve uma pessoa que foi excluída, tal, talvez por alguma coisa, por vício também, que é uma exclusão, né? E aí a pessoa nem sabe, aí vai conversar com os mais velhos na família, acaba descobrindo. Teve um caso comigo que eu falei com a pessoa e ela ficou meio assim, aí ela descobriu que foi um tio que chegou até a morrer numas clínicas dessas. Então, a gente já foi, e tem um caso assim, muito, né, que é de Barbacena, e também nem cabe a gente ficar falando, né, do manicômio de Barbacena, que dá até arrepia, gente, a história, né, um holocausto, uma coisa assim, que é uma exclusão assim, a nível muito hard, né? Então, eu falo, a discriminação, né, não está na gente, né? Não tem como a gente controlar, mas dói na gente, né? Os vícios a gente tem que controlar, porque é uma coisa que também não vai sair da gente, está na gente, não vai sair. Então, quem tem que ver como que vai manter o controle disso, que muitas vezes é difícil, porque se a gente baixa ali a autoestima, alguma coisa, é o nosso momento de fuga, né? Você vai fugir para isso. E o autoconhecimento é muito importante, né, cara? A gente buscar uma terapia, a terapia traz autoconhecimento, e aí você se conhece, você vê como você funciona, né? Os limites, ele vem a partir disso, né? Aí como que eu funciono? Aí toda vez que eu fico nervosa, eu vou lá, quero comer uma barra de chocolate, quero comer o sorvete que tá lá no freezer e tal, né? Então, aí você, não, então eu não posso, eu sei que se eu passar nervoso vai acontecer isso, então eu tenho que começar a cuidar mais, né? Então, isso o que traz para a gente é as terapias, né? E aí, no meu caso, né, dentro do instituto, né, das terapias que eu trabalho, eu levei o baralho cigano. Aí tem gente que fala, mas isso não é terapêutico.
para mim é terapêutico por conta do meu olhar, né? Então eu sou terapeuta, eu não vou, eu chamo carinhosamente baralho cigano de fofoqueiro, né? Porque ele conta tudo. Então eu não vou pegar essas conversas que ele vem trazendo e não vou pontuar para você como se fosse uma conversa de cozinha, né? Então eu já vou levar um olhar mais terapêutico, né? E às vezes a terapia não vai ficar comigo, né? Você vai ter que buscar outras coisas, né? Um psicólogo, um terapeuta floral e assim vai, né? Vai ter que buscar outros caminhos, né? Mas ele já vai pontuar ali para você. Então é esse conselho, né? Busque um autoconhecimento, seja onde for. Aquele que fala mais com você, né? É isso. Tá bom, gratidão, Rê. E a gente está aqui para falar também que o programa Terapia ao Alcance de Todos está com inscrições abertas até o dia 30. São 36 modalidades, divididas em 6 núcleos e 4 núcleos que trazem realmente a ação e são divididas em 25 terapeutas que têm várias modalidades e que atende 100% online, no modelo de clínica popular, com valores diferenciados, e em clínica social com a possibilidade de pagamento parcial ou bolsa terapia, sempre mediante uma entrevista, porque o nosso público-alvo é um público que realmente não pode pagar o valor aplicado no mercado e que precisa de ajuda, e nós estamos aqui. O canal do Instituto fica aqui, tanto para o direct, quanto por e-mail, quanto pelo WhatsApp, para poder acolher você que está precisando, que se identificou com esse nosso tema. É um tema que requer e poderemos até fragmentar num segundo momento, e é muito importante, pouco falado comparado aos outros. Essa é a 6ª live desse ciclo, a última, vamos ter uma pausa, depois eu volto, e vou convidar, agradecendo as meninas, para elas deixarem a mensagem final para a gente lacrar esse vídeo. Então, Fê, mensagem final para o pessoal. A minha mensagem final é muito bom a gente ter prazer na vida e buscar coisas gostosas para fazer, mas a gente precisa fazer isso com consciência. Então, a autoconsciência é muito importante e reforçar sempre nossos grupos de apoio, nossas redes de apoio, inclusive de terapeutas, né? Dos nossos amigos, das pessoas queridas e de terapeutas, porque isso vai deixando a vida mais rica e a gente vai ficando mais na linha, mais centrado para a gente aproveitar as coisas com equilíbrio. Gratidão, Fê. A Fê está na nossa equipe trazendo a astrologia kármica, então ela está oferecendo a possibilidade de conhecer os trânsitos, até elas falaram um pouco de astrologuês. Ô Fê, só para a gente deixar mais lúcida, a Rê falou bastante da questão de Saturno. Não sei se você quer trazer alguma coisa só para o pessoal que não entende, que às vezes não entendeu o que vocês duas falaram, inclusive. Não sei se você quer fechar para trazer essa parte também. De astrologia, eu acho assim, no mapa da gente, a gente encontra aonde a gente tem a tendência de excessos, por exemplo, né? Então, é muito legal a gente olhar até onde a gente tem os pontos de vulnerabilidade para possíveis vícios. E entender, porque às vezes a gente tem os gatilhos, onde são os nossos pontos de fuga, né? Onde a gente consegue estabelecer nossos limites, por exemplo, que é onde a gente tem Saturno. Então, é legal a gente, às vezes, entender o nosso mapa, porque ele vai dar o guia, sabe? Da onde a gente pode pecar pelo excesso e também dos caminhos de solução. E é muito legal a gente ter isso. Eu uso o meu mapa para me ajudar, né? Quando eu percebo quando eu não tô legal, e eu consigo usar até recursos do meu mapa para falar, puxa, ó, tô indo para cá, é melhor ir por aqui. Então, assim, do ponto de vista da terapia com a astrologia, né, desse atendimento, ele é útil para isso, para dar essa diretriz para a gente de excessos, como que a gente lida com limites. No fundo, o que a nossa alma quer, né? Porque às vezes a gente busca um vício porque a gente não está alimentando a nossa alma. Então, acho que do fundo, no fundo, o que vem anteriormente, né? Que eu falei dessas relações, da gente nutrir nossa alma com coisas positivas, e as terapias, não só a astrologia, tá? Mas várias terapias ajudam a gente a fazer essa nutrição do que a nossa alma precisa para se sentir bem, para se sentir amada, porque é o que, no fundo, todos nós precisamos, tá? Então é isso. Muito bom, gratidão, Fê. E agora a Rê já falou um pouquinho do que ela faz, do baralho cigano, mas Rê, traz aí a sua mensagem final para o pessoal. O que você quer deixar para o pessoal que vai nos assistir, que está nos assistindo? Não tenha vergonha de buscar ajuda. Às vezes a gente tem medo,
né, ou vergonha de reconhecer que a gente tem essas coisas na gente, né? Então não tenha medo, não tenha vergonha, vá buscar ajuda, né? Muitas vezes para contornar ou tornar controlado, né, essas coisas que existem dentro da gente. Então, busque ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. E também o financeiro agora não é desculpa, né, Cá? Porque tem aí um instituto para ajudar nessa parte do financeiro. Então, busquem ajuda, isso é muito importante. Qualidade de vida, tá? Então, meninas, muito obrigada. Tivemos algumas pessoas aqui que deixaram seus comentários, sempre agradecendo. Muito obrigada. Algumas pessoas do Instituto, as que eu vi, Guacira Amaral estava aí, Tânia estava aí, Aline Paulino estava aí. Não sei se mais alguém do Instituto está aí, mas muito obrigada, meninas. E fica a dica. O autoconhecimento faz com que você mergulhe dentro do seu ser. E aí você acaba tirando o grau de importância que o outro tem na sua vida. Então, aquela pessoa que tem, às vezes, uma força de falar alguma coisa em que você se sente injustiçado, ou que você se sente discriminado, ou que nutre, retroalimenta um vitimismo, uma deficiência de conseguir trazer quem você é, o que você é, a hora é agora de você assumir quem você é, ser o protagonista ou a protagonista da sua vida, trabalhar o limite, sim, sim, não, não, e trazer para a sua vida a escolha das pessoas locais e do que você quer nutrir o teu corpo. Se a relação não tá legal, se o ambiente não tá legal, se o vício já tá aparecendo, se de alguma forma você tá dependente, sinal de alerta, peça ajuda. Eu, Renilde, Fê e todas nós estamos à disposição para poder ajudar vocês. Então, meninas, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.